Sabemos que entre o dia 1 de abril e o dia 30 de junho decorre o prazo para se entregar a declaração de IRS, ou seja, a declaração modelo 3 e os anexos em função das categorias de rendimentos. Neste vídeo vamos fazer um caso prático, onde vamos ver o preenchimento da declaração modelo 3 e do anexo A, ou seja, rendimentos do trabalho dependente, e como é que a autoridade tributária faz o cálculo do imposto uma vez declarados os respectivos rendimentos. Vejamos o seguinte exemplo prático. Temos um casal que ofere rendimentos do trabalho dependente e trata-se do exercício número 1. É o sujeito passivo A, o Pedro, e o sujeito passivo B, a Mariana, são casados, têm um filho de 2 anos, que é o seu dependente, e optaram pela entrega em conjunto da declaração de IRS modelo 3. O Pedro tem 32 anos de idade e auferiu rendimentos do trabalho dependente no montante de 21.000 euros, tendo sido efetuadas retenções na fonte de 2.520 e descontos para a Segurança Social de 2.310 euros. Ou seja, os descontos para a Segurança Social será 11% do rendimento bruto do trabalho dependente. Para além disso, pagou 280 euros de cotas a ordens profissionais e, durante o ano, pagou 519,83 euros, respeitante ao reforço de um plano poupança-reforma. Já a Mariana, com 30 anos de idade, oferiu rendimentos do trabalho dependente no valor de 22.400 euros, tendo sido efetuadas retenções na fonte de 2.885 e descontos para a Segurança Social num total de 2.464. Pagou 150 euros de cotas ao sindicato e 690 euros de um reforço de um plano poupança-reforma. Bom, para além disto tudo, tiveram uma série de despesas, nomeadamente as despesas gerais familiares, as despesas de saúde, aqui identificadas, e despesas de formação e educação, também identificadas aqui no respectivo quadro do exercício. Aquilo que nós queremos é, em primeiro lugar, chegar à declaração modelo 3 deste agregado familiar e depois fazer o cálculo do imposto que eles eventualmente terão, e vamos ver se vão ter IRS a receber ou ainda IRS a recuperar. Fizeram retenções na fonte ao longo do ano e, portanto, o Pedro fez 2.520, a Mariana 2.885 e as retenções na fonte, no fundo, são sempre antecipações por conta do valor que vai ser calculado no fim pela autoridade tributária. Vamos ver como é que está pré-preenchida a declaração modelo 3, a declaração do IRS aqui deste agregado familiar. Uma vez que eles oferem rendimentos do trabalho dependente, ou seja, da categoria A, os rendimentos estão já preenchidos no anexo A, nomeadamente temos aqui o código 401 do trabalho dependente. Esta primeira linha diz respeito ao sujeito passivo A, os seus 21.000 euros de rendimentos brutos, as retenções na fonte de 2.520 e as contribuições no âmbito da Segurança Social de 2.310. Relativamente à Mariana, temos então o seu rendimento bruto de 22.400 euros, as retenções na fonte de 2.885, as contribuições para a Segurança Social e já aqui temos as cotizações sindicais. Ela pagou um sindicato de 150 euros. Ainda neste anexo A, vamos declarar a cota para a ordem ou para ordens profissionais realizada pelo sujeito passivo A. Diz-nos no enunciado que o sujeito passivo A pagou 280 euros de cotas profissionais.
As cotas profissionais são declaradas aqui no anexo A, no quadro Outras deduções, quadro C. Portanto, estamos a falar do quadro 4 e aqui no C, Outras deduções, procuramos o código 422, cotizações para ordens profissionais, foi o titular A, e colocamos o valor e que foi de 280 euros. Portanto, isto é o fundamental do anexo A. Relativamente ao anexo H, o anexo H será onde virão as despesas, nomeadamente os benefícios fiscais, como os planos poupança-reforma, aqui no quadro número 6 das deduções à coleta, e temos então a importância aplicada pelo sujeito passivo A num PPR, Plano Poupança-Reforma, de 519,83 euros, e do sujeito passivo B, 690 euros, conforme temos no respectivo enunciado. Depois também temos um grande elenco de despesas aqui, despesas gerais familiares, despesas de saúde, despesas de formação e educação. Isto servirá para as denominadas deduções à coleta. Bom, uma vez declarados os rendimentos, vamos ver o que é que acontece quando nós clicamos no simulador e é-nos apresentado aqui o montante do imposto. Vamos agora passar aqui para uma folha de cálculo, onde vamos nós fazer os cálculos, conforme as regras do código do IRS. Temos então um casal, dois sujeitos passivos, casados, com um dependente a seu cargo de 2 anos. Optaram pela entrega conjunta do IRS. E já vamos ver a consequência que isso vai ter. Fazemos aqui do lado esquerdo um resumo quer dos rendimentos do sujeito passivo A, quer dos rendimentos do sujeito passivo B, assim como as várias despesas em que incorreram durante o ano. O sujeito passivo A, então, teve um rendimento bruto da categoria A de 21.000 euros e o sujeito passivo B, um rendimento bruto também do trabalho dependente de 22.400 euros. Acresce o seguinte: o Pedro teve rendimentos de capitais, que são rendimentos da categoria E, e recebeu juros de um depósito a prazo no valor de 100 euros e no momento em que o banco realizou estes pagamentos, o banco fez uma retenção à taxa liberatória de 28%. E, portanto, na conta do Pedro foram registados, no fundo, o valor líquido dos juros, 100 euros menos 28 euros, 28% retidos pelo banco, ou seja, 72 euros. As taxas liberatórias, os rendimentos que estão sujeitos a taxas liberatórias, são aqueles que liberam, ou seja, desoneram o sujeito passivo de os declarar. O sujeito passivo não está obrigado a declarar rendimentos sujeitos a taxas liberatórias. Todavia, pode fazê-lo e, se o fizer, opta pelo seu englobamento. Ou seja, terá de preencher o anexo E, que é o anexo dos capitais, onde coloca, no caso concreto, o valor dos juros, o montante já retido, de 28%, e isso é um sinal que ele está, de facto, interessado em englobar o rendimento. A questão das taxas liberatórias é uma questão prevista no artigo 71 do Código do IRS. Segundo o artigo 71, estão sujeitos à retenção na fonte a título definitivo e à taxa de 28%. Aqui o elenco de rendimentos que estão aqui previstos, nos quais se enquadra efetivamente estes rendimentos de capitais, nomeadamente os juros.
No caso concreto do Pedro, ele prefere não englobar este rendimento, não o sujeitar às taxas gerais do IRS, que já vamos ver quais serão para este casal, e já agora digo que vai ser uma taxa superior a 28%, e portanto ele prefere não proceder ao englobamento deste rendimento, e como o mesmo foi sujeito a uma taxa liberatória do artigo 71, simplesmente não tem de declarar o rendimento, está desonerado de o fazer, e aquela taxa foi uma taxa a título definitivo. Se eventualmente tivéssemos rendimentos às taxas especiais, que é outra matéria do artigo 72, aí, quando temos rendimentos a taxas especiais, esses rendimentos têm sempre de ser declarados. E depois é na própria declaração que se faz a opção pelo englobamento ou não englobamento. Mas aqui, concretamente, é uma taxa liberatória. Já vimos o artigo 71, portanto, não está obrigado a declarar, está desonerado dessa atribuição. Ele não quer fazê-lo e, portanto, vamos deixar a situação assim, o que significa que, ao ter recebido 72 euros líquidos, o banco, na altura, reteve 28%, até ao dia 20 do mês a seguir o banco já entregou esta quantia ao Estado pela via da substituição tributária do sujeito passivo, consequentemente a relação tributária encontra-se extinta dessa forma. Vejamos então os rendimentos que vão ser obrigatoriamente englobados. Tudo começa com o rendimento da categoria A. E relativamente ao rendimento da categoria A, vamos ver como é que a autoridade tributária faz os cálculos. O apuramento do IRS ele tem duas fases. Em primeiro lugar, temos a fase analítica. Nesta fase, o rendimento bruto de uma categoria vai ser sujeito a uma dedução específica aplicada a essa mesma categoria. E aqui temos rendimentos da categoria A. Ou seja, vamos aplicar uma dedução específica ao rendimento da categoria A de cada um dos sujeitos passivos. Tomando por base 21 mil euros do Pedro, a dedução específica estipulada para a categoria A, atualmente, é de 4.104 euros. E esta dedução específica base de 4.104 euros, ela pode ser aumentada no caso de ter o sujeito passivo cotizações para ordens profissionais. E acontece que ele teve, e já agora vimos, não é? Já declaramos 280 euros de cotas para uma ordem profissional. Isto vai fazer com que a sua dedução específica venha a ser aumentada de 4.104 mais os tais 280 euros que ele pagou para a ordem profissional, até ao limite máximo de 4.323,87. E aqui, como somando aos 4.104 o valor da cota para a ordem profissional, atinge-se ali o limite máximo de 4.323,87. Claro, desde que a diferença para o limite referido resulte de cotizações para ordens profissionais, como vimos que o foi. Eventualmente, também se compara este valor com a totalidade das contribuições obrigatórias para a Segurança Social no caso concreto. Mas para a Segurança Social, ele descontou apenas o valor de 2.310 euros, que é inferior ao montante dos tais 4.323,87 que agora conseguimos atingir por causa das ordens. Portanto, vai figurar o maior e prevalece aqui 4.323,87. É esse o valor que nós vamos considerar para a sua dedução específica. Ora, deduzindo aos 21 mil euros os 4.323,87, ficamos com um rendimento líquido da categoria A para o Pedro
de 16.676,13, que é o valor que vai seguir para efeitos do englobamento. Agora vamos pensar no caso da Mariana. A Mariana teve um rendimento bruto da categoria A do trabalho dependente de 22.400 euros. Ela também tem direito à dedução específica base de 4.104 euros. Todos nós que temos rendimentos do trabalho dependente temos esta dedução específica base de 4.104, que é subtraída ao rendimento bruto da categoria A, claro, até à sua concorrência. Não tem cotas para ordens profissionais, mas tem uma cota sindical. E, segundo o artigo 25 do Código do IRS, as cotas sindicais, elas são aceites até ao limite de 1% do rendimento bruto. E este ano são acrescidas em 50%. Para o próximo ano, o acréscimo será de 100%, mas atualmente é de 50%. Ora, vamos testar o valor do limite. O limite de uma cota para o sindicato é até 1% do rendimento bruto. 1% de 22.400 euros dá 200, vamos só aqui corrigir, portanto, só ver aqui o respectivo limite. 1% do rendimento bruto do sujeito passivo. 1% é 224 euros. Isto significa que a cota de 150 euros está muito abaixo dos 224, que seria o máximo que seria aceite. E, portanto, como é inferior, segue o valor 150 euros. Se a cota fosse, por exemplo, 300 euros, se ela tivesse pago 300 euros ao sindicato, só se poderia considerar o limite de 224, 1% do rendimento bruto. Mas como ela pagou 150, abaixo de 224, seguimos com 150 euros. E serão estes 150 euros que vão ser objeto de uma majoração. E, portanto, majorar em mais 50%. 150 euros mais 50% de 150 euros é a mesma coisa que multiplicar 150 euros por 1,5, ou seja, temos a cota majorada e vai prevalecer o valor 225 euros. Se deduzirmos, então, ao rendimento bruto da categoria A, trabalho dependente, o valor de 4.104 e o valor da cota sindical devidamente majorada, subtraindo os dois valores, ficamos com um rendimento líquido da categoria A de 18.071 euros. E agora vamos passar para a fase do englobamento. O englobamento nada mais é, ao abrigo do artigo 22 do Código do IRS, vamos somar os rendimentos líquidos da categoria A do Pedro mais o rendimento líquido da categoria A da Mariana. Portanto, estamos perante 37.747,13 de rendimento global líquido. Obviamente que, em termos de deduções específicas, até vamos fazer aqui uma correção que aqui o cálculo ficará assim. Em primeiro lugar, vamos somar o rendimento global, mas vamos fazer o bruto, porque eu coloquei aqui uma linha específica para as deduções específicas. E então vamos fazer assim. Começamos pelo rendimento global, mas o bruto. Ou seja, os 21.000 euros do Pedro, mais os 22.400 euros da Mariana. 43.400 euros. E agora vamos aqui considerar as duas grandes deduções específicas. Ou seja, vamos considerar 4.323,87 por parte do Pedro e vamos considerar a dedução da Mariana, 4.104 e os tais 225 euros de sindicato, já majorado.
E agora sim, agora fazemos a diferença entre os dois rendimentos brutos englobados e as duas deduções específicas para cada um dos sujeitos passivos. E, portanto, vamos fazer aqui a diferença entre o rendimento global bruto e as duas deduções específicas e temos então o rendimento líquido total, que corresponde ao chamado rendimento coletável. Estamos agora perante o rendimento coletável. E com isto, do ponto de vista de esquema do IRS, chegamos aqui ao fim da fase analítica, em que ao rendimento líquido total chegamos a este valor e agora, não havendo quaisquer outros elementos para cálculo neste primeiro exemplo, vamos passar de seguida já a entrar naquilo a que se chama a fase sintética. Entramos agora na fase sintética. E é aqui que vamos aplicar o quociente familiar que está previsto no artigo 69. Ou seja, como os dois optaram por entregar a declaração de IRS em conjunto, o rendimento coletável no montante de 34.747,13 vai ser dividido por 2. Porque o 2 é o chamado quociente familiar. E é precisamente isto, ou seja, quem entrega a declaração de IRS em conjunto, chegado o momento desta fase sintética, a autoridade tributária, ao rendimento coletável, que corresponde o somatório dos rendimentos líquidos das diversas categorias, neste caso 34.747,13, aplicam o quociente familiar, dividindo o respectivo valor por 2. Portanto, o quociente familiar aqui será então 2. E dividimos o rendimento coletável por 2, para ficar exatamente aqui de acordo com este quadro que eu estive a fazer, para respeitar aqui todas as células que estive aqui a considerar. A partir de agora, verificamos que temos um rendimento coletável corrigido, ou seja, depois de dividido por 2, 17.373,57. Está na hora de verificar, então, qual a taxa de imposto, taxas essas que estão previstas no artigo 68 do Código do IRS. As taxas do artigo 68, a tabela prática. Um rendimento coletável de 17.373,57 fica enquadrado aqui neste escalão, neste quarto escalão, de mais de 15.992 até 20.700, o que significa que vai ser abrangido por uma taxa de 28,5%, daí ele ter preferido que os juros fossem tributados pela taxa liberatória de 28%, porque caso os tivesse englobado, eles teriam sido somados aos rendimentos líquidos das outras categorias, neste caso a categoria A, e tudo em conjunto estaria sujeito a 28,5%. Portanto, há que verificar sempre se as taxas especiais compensam relativamente à taxa do artigo 68, neste caso compensa porque era menor, e portanto depois vamos ter aqui também uma parcela a abater de 1.426,65. Vamos então fazer os nossos cálculos. A taxa de imposto é então de 28,5% à luz do tal artigo 68 do Código do IRS, o que significa que, multiplicando o rendimento coletável por esta taxa, temos um imposto de 4.951,47 e, conforme vimos, temos uma parcela a abater de 1.426,65.
Esta parcela a abater está na norma, não é? Está aqui na tabela prática, onde temos a taxa e depois logo ao lado direito a parcela a abater, que vai ser agora subtraída para chegarmos ao apuramento. Portanto, o apuramento será o valor do imposto calculado, os 17.373,57 vezes 28%, menos a parcela a abater de 1.426,65, ficamos com 3.524,82. Este valor agora vai ser, uma vez mais, multiplicado por 2, porque o quociente familiar ele serviu inicialmente para dividir o rendimento coletável por 2 e assim procurar a taxa final de IRS na base do rendimento coletável corrigido, mas uma vez aplicada a taxa e a parcela a abater, o valor do apuramento terá de agora ser multiplicado por 2. Isto serve para determinar aquilo que se chama a coleta total. Está calculada a coleta total. Obviamente que a divisão inicial por 2 e posteriormente o produto por 2 fez-se porque estamos a falar de sujeitos passivos que optaram por entregar a declaração de IRS em conjunto. Os não casados ou aqueles que optam por entregar a declaração de IRS separadamente, claro que o quociente é 1 e, portanto, este quociente familiar de 2 é apenas utilizado pela autoridade tributária quando existe opção pela entrega conjunta da declaração de IRS. Vamos então agora às deduções à coleta. Bom, relativamente às deduções à coleta, tudo começa com a dedução a que eles têm direito por terem um dependente. Vamos agora consultar aqui as deduções à coleta. Elas estão todas consagradas no artigo 78 do Código do IRS e seguintes. E, nomeadamente, o 78A do Código do IRS começa por referir que, por cada dependente, e agora focamos-nos até aqui na tributação conjunta, porque foi essa a opção deles, eles são casados, optaram pela tributação conjunta, os dependentes com idade inferior ou igual a 3 anos têm uma dedução de 726 euros. Então vamos já colocar aqui a dedução de 726 euros em função do dependente do filho. Relativamente às despesas gerais, o sujeito passivo A teve um total de 4.400 euros de despesas gerais, o sujeito passivo B um total de 4.900 euros, e estas despesas gerais vão deduzir na base daquilo que está estipulado no artigo 78B do Código do IRS. Fundamentalmente, o que acontece é que a autoridade tributária aplica 35% às despesas gerais e depois aplica um limite de 250 euros para cada sujeito passivo. Ora, se fizermos 35% de 4.400 euros, é muito superior a 250 euros, esbarra no limite de 250 euros. E claro, o mesmo para o sujeito passivo B. 35% de 4.900 é muito superior a 250 euros, esbarra em 250 euros, portanto temos 250 euros para cada um, o que faz uma dedução de 500 euros, 250 euros por cada um. E conforme estabelece aqui a norma, 500 euros para o total, não é? Quando, efetivamente, os dois ultrapassaram o respectivo limite. Seguidamente vamos ter as despesas de saúde. As despesas de saúde vão deduzir 15% até ao limite global de 1.000 euros. Vamos então ver o que é que eles têm em despesas de saúde que não foram comparticipadas. Bom, em primeiro lugar, a dedução vai ser de 15%.
não podendo ultrapassar depois o limite de 1.000 euros. Então será 15% vezes a soma das várias despesas de saúde que eu vou agora identificar para os sujeitos passivos e para o dependente. E, portanto, 15% disto tudo dá 238,50 euros. Muito abaixo dos 1.000 euros, portanto, seguimos com 238,50 euros. E quanto às despesas de educação e de formação? Aqui partimos para o artigo 78D do Código do IRS. Aqui na visão da tributação conjunta vai fazer uma dedução de 30% do valor suportado até ao limite de 800 euros. Depois estas deduções podem ser aumentadas no caso de estudantes que estejam a pagar rendas de arrendamento de quarto quando estão a estudar, nomeadamente no ensino superior. Mas no caso com um filho de 2 anos não há este acréscimo, portanto vamos considerar 30% até ao limite máximo de 800 euros. Então será 30% da soma das despesas de formação e educação do sujeito passivo A, do sujeito passivo B e do dependente, que estão agora aqui identificadas. E, portanto, isto dá 771 euros abaixo dos 800, portanto, não há aqui, nunca estamos a ultrapassar aqui os limites da saúde e da educação, portanto, ficamos por 771. Claro que se fizéssemos 30% das despesas de formação e educação e daqui resultasse um valor superior a 800 euros, pararíamos no limite de 800 euros. Agora vamos ver a questão dos planos poupança-reforma. O sujeito passivo A, 519,83 e o sujeito passivo B reforçou o plano poupança-reforma em 690 euros. Quanto é que deduzem os planos poupança-reforma? Bom, isso vai depender da idade dos sujeitos passivos. Os planos poupança-reforma estão enquadrados no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais. É o artigo 21 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E se a idade for inferior a 35 anos, que é o caso deles, dos dois, haverá uma dedução de 20% do valor aplicado com limite de 400 euros. Já agora, entre os 35 e os 50 anos, deduz 20% com o limite de 350 euros por cada titular. Para a idade superior a 50 anos, deduz 20% com o limite de 300 euros por cada titular. Base legal, artigo 21º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Vamos deduzir 20% e esbarrar no limite de 400 euros, mas no caso deles nem sequer vai atingir tal limite, porque no caso do Pedro, 20% vezes 519,83, 103,97, não é? Portanto, é este o valor, muito inferior aos 400, portanto, é este. Relativamente à Mariana, 20% vezes o reforço que ela fez no ano passado no plano poupança-reforma de 690 euros, portanto, são 138 euros. E, portanto, muito abaixo do limite dos 400, temos aqui os respectivos valores. Fazemos agora o somatório das deduções à coleta. Portanto, temos aqui várias deduções à coleta, desde os 726 euros respeitantes ao dependente, às despesas gerais familiares, às despesas de saúde, à formação, aos planos poupança-reforma. Eu só vou aqui anular aqui este sinal menos e aqui também este sinal menos, só para que depois não haja aqui qualquer erro, e vou fazer o seguinte. Portanto, somatório das deduções à coleta.
Temos então a soma e vamos fazer aqui o somatório, identificar toda esta coluna, somatório, 2.477,47 deduções à coleta. Haveria depois que fazer a verificação se as deduções para além do dependente e para além das despesas gerais familiares não esbarravam num limite global, mas já fiz essa verificação e não, portanto elas vão ser integralmente aceites. E, consequentemente, temos o imposto liquidado. O imposto liquidado será, então, o valor da coleta menos as deduções à coleta. 4.572,17 de imposto liquidado. E agora vão entrar as retenções na fonte. Porque, ao longo do ano, os dois já fizeram retenções na fonte, ou seja, as entidades patronais, à medida que foram pagando os valores mensais a estes dois trabalhadores, fizeram retenção em sede IRS. E esses valores já foram entregues ao Estado pelas próprias entidades patronais, pela via da substituição tributária. E, portanto, agora há que comparar este valor do imposto calculado com os adiantamentos já feitos pela via das retenções na fonte. Quais foram as retenções na fonte? Vejamos o seguinte. O Pedro adiantou já 2.520 euros em sede IRS pela via das retenções na fonte. E a Mariana adiantou 2.885. Portanto, já fizeram adiantamentos por via do mecanismo da retenção na fonte em sede IRS 5.405 euros. Vai haver IRS a receber, porque as duas retenções somadas são superiores ao imposto que foi liquidado pelas finanças. Então, o IRS a receber vai ser a diferença. E, portanto, eles vão ter direito a receber 832,83 euros, que seria o valor que era calculado quando eles, ao entregarem a declaração modelo 3 e anexos, fazem a simulação, o simulador, para ver se vão receber ou se vão pagar. Como as retenções na fonte foram superiores ao imposto calculado, com base nas taxas gerais, vai haver IRS a receber. Caso contrário, quando o imposto calculado pelas taxas gerais é superior ao montante das retenções feitas a título de adiantamento, haverá que pagar a diferença. Não é o caso deles, vão ser reembolsados. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.